A cantora Lesha, veio a público recentemente falar de um desfecho muito triste da gestação tão esperada, né, que ela vinha curtindo e noticiando. E a Lesha teve um quadro de pré-eclâmpsia, na verdade, uma condição até mais grave do que a pré-eclâmpsia, que é a síndrome de HELP. HELP é H-E-L-L-P, que na verdade é um acrônimo para resumir as palavras, né, algumas palavras que são mais problemas que ocorrem nesse momento. Esse H é de hemólise, que é o rompimento das células vermelhas dos glóbulos vermelhos. O E e o L é de enzima liver, enzima hepática. E LP é de low plaquettes, né, de baixa de plaquetas. E aí você vê que é um problema que pode ocorrer, infelizmente chega a ocorrer até 7% das gestações, segundo a Febrasio, tem alguns fatores de risco, e é uma condição, a pré-eclâmpsia e esse quadro mais grave, que é a síndrome de HELP, é uma condição que você resolve com a interrupção da gravidez. E é impossível eu não me lembrar de uma situação, né? Porque a filha da Lesha, ela batizou com o nome de Sofia e me remete a um livro, né, chamado A Escolha de Sofia, de William Styron, que foi um romance escrito em 1979. E nesse romance, a mulher, uma personagem de nome Sofia, tinha que escolher no campo de concentração dos nazistas entre salvar um dos dois filhos que ela tinha. Tinha dois filhos, e aí ela tinha que indicar quem iria morrer. Então, essa escolha de Sofia, fica muito claro que você não tem opção. Qualquer caminho que você siga vai ser sempre muito ruim, com uma perda. E foi mais ou menos isso que acabou ocorrendo, já que provavelmente os médicos, não tendo condições de equilibrar a Lesha, né, depois de 17 dias internados em terapia intensiva, decidem então interromper a gravidez com parto cesárea. Essa criança nasce prematurinha, com 25 semanas e 4 dias de gestação, e tem todos os agravos, infelizmente, de uma prematuridade que, dentre todas as causas que pode causar o óbito em recém-nascido, é de longe a causa mais frequente. Então, essa escolha de Sofia, eu estou aqui mais para orientar você, para que você possa entender como prevenir, e entender também que, por incrível que pareça, um livro como esse, que ensina as pessoas a ter melhor hábito de vida, ter uma vida mais saudável, veja bem, não estou dizendo que essa não é a verdade, ou não é a realidade da cantora, não é isso. Se eu estou falando em termos de saúde pública, eu pego esses exemplos para tentar trazer para vocês algo que ilustre e dê para você um pouco mais de conhecimento, né? Então, infelizmente, o desfecho foi o pior possível, onde, ainda bem, a Lesha sobrevive e a bebê, infelizmente, morre depois de poucos dias de nascida. A pré-eclâmpsia é uma condição que a Lesha desenvolveu, né? Você pode perceber com aumento de peso pela retenção de líquido na gestação. Geralmente, a pressão arterial, em geral, após a 20ª semana, já sugere que isso possa estar se encaminhando, e acaba que, se você não fizer uma intervenção, pode ocorrer então a eclâmpsia, que é aumento absurdo da pressão arterial, proteína na urina, e falta de ar, crise convulsiva. É uma condição de maior gravidade e que pode causar o óbito da gestante. Se classifica como uma pré-eclâmpsia precoce, quando ocorre antes de 34 semanas. E você perceba que a Alexa já estava, a Alexa, né, a Alexa já estava internada há 17 dias e estava completando 24, né, tinha acabado de completar aí as 25 semanas. Então, essa condição de pré-eclâmpsia aumenta o risco de prematuridade, é uma causa, e a prematuridade é uma causa importante de óbito no recém-nascido. Então, se decidiu, depois de 25 semanas e 4 dias, a interromper a gestação, e a Sofia nasce, então, no dia 2 de fevereiro de 2025 e morre no dia 5 de fevereiro de 2025.
e 25 também, ou seja, com 3 dias de vida. A sobrevivência em tais condições, é claro que tem na literatura, e a gente teve experiência de acompanhar crianças que nasceram prematura e saíram bem, sem sequela, mas a gente sabe também que aumenta o risco de paralisia cerebral, de alterações da cognição, alterações motoras, neurológicas, muitas vezes irreversíveis, né, e incapacitantes. Né? Então, assim, Deus sabe o que faz, eu vou entregar para Deus, porque Ele sabe o que faz e o desfecho é pela autorização dele. Essa síndrome de HELP, que numa situação como essa, tem que pesar o risco-benefício. A insistência na manutenção, olha só, a insistência na manutenção da gestação em tais situações vai comprometer, sim, pode colocar em elevado risco de morte a gestante, e se ela morrer, o bebê também morre. Então tem um momento que você decide, ou eu interrompo a gravidez agora e salvo a gestante e tento manter o bebezinho vivo numa incubadora, num respirador, etc., ou eu, se ficar postergando muito, eu vou perder os dois. Então, é por isso que a gente chama da escolha de Sofia, que por mais que você queira ser racional e não sofrer, você vai sofrer muito, porque a gente sabe o quão arriscado é o nascimento prematuro, pela maior incidência de morte. Então, foi feito, interrompeu-se a gravidez para salvar a mãe e tentar salvar o bebê, e tem algumas condições que a gente tem que imaginar, né? Se você tem alguma conhecida que está pensando em engravidar, já que ninguém sabe direito qual é a causa da pré-eclâmpsia, entender que aumenta a incidência em mulheres que já são hipertensas, mulheres que têm diabetes tipo 1 ou tipo 2, mulheres que têm doença renal pré-existente, doença autoimune, né? E a gente tem observado que depois daquele negócio que andou se fazendo por aí, aumentou a incidência de doença autoimune nas mulheres. Provavelmente a gente vai acabar tendo um aumento de casos de pré-eclâmpsia e de síndrome de HELP também, porque houve um aumento dos casos de doença autoimune. Então, são alguns fatores de risco para aquelas mulheres que estão pensando em engravidar, né, se ela tiver esses fatores de risco, lembrar dessa possibilidade de maior incidência de pré-eclâmpsia e síndrome de HELP. Também um risco é quando você faz a fertilização in vitro. A mulher que tem muita dificuldade de engravidar, as mulheres acima de 35 anos, as mulheres que são tabagistas, obesas, quando tem gestação gemelar também aumenta o risco. A primeira gestação também acaba tendo um risco maior do que as gestações subsequentes. O que se sabe é de alguma predisposição genética. A causa exata ninguém sabe, mas é uma alteração dos vasos da placenta, na formação, na hora que está formando a placenta. Essas alterações vasculares pode ter como consequência aumento da pressão arterial e aí a pré-eclâmpsia surgindo, né? O tratamento efetivo da pré-eclâmpsia, e aí é interessante, tentou-se de tudo no caso dessa cantora, 17 dias internada numa terapia intensiva, tentando equilibrar a pressão para ver se segurava um pouco mais, porque um dia intraútero pode fazer toda a diferença para o bebê, mas em um determinado momento é a escolha de Sofia, você tem que escolher entre salvar. Nesse caso, não é nem bem uma escolha de Sofia, né? Porque nesse caso, se você não fizer nada, você acaba perdendo a gestante e o bebê. Se você fizer alguma coisa, você salva a gestante e pode, muito provavelmente, né, dependendo da condição do bebê, salvar o bebê. Pelo menos eu troco a certeza da morte do binômio mãe-filho pela certeza de salvar a mãe e a probabilidade de salvar o bebê também. Quando você retira o bebê, que você faz o parto e retira a placenta, acaba, em tese, o problema. Por isso que eu venho defendendo muito o que eu chamo de o projeto, que é o programa 100 dias mais 1000 igual a 100. O que é isso? 100 dias. 100 dias antes de você engravidar, dá uma checada na tua saúde. É o casal se preparando para engravidar. Então, as mulheres que fumam parar de beber, as que estão obesas
diminuir um pouquinho o peso, a que bebe bebida alcoólica parar, as que são sedentárias começarem algum tipo de prática de atividade física leve, colocar as vacinas em dia, saúde oral em dia, se preparar para gestar com um pouco mais de segurança. Principalmente se forem mulheres que já têm histórico familiar de pré-eclâmpsia ou são mulheres com uma tendência, pressão alta, doença autoimune, renal crônica e assim por diante. Então, por isso que eu digo assim, você ter hábito de vida saudável ajuda muito a minimizar os seus riscos, tá bom? E aí, achou legal esse tipo de vídeo? Dê o seu like, por favor. Minhas condolências para Alexa, o esposo, né, o noivo, e a perda de um bebê, que é sempre algo muito duro, mas que negócio, Deus sabe o que faz. Espero que realmente tenha algo melhor para esse casal e que eles possam realmente superar essa perda que é muito difícil sempre. Então, de 0 a 10, qual é a minha nota? E fica aqui, fique bem, fique com a gente. Espero que realmente Deus conforte o coração desse casal jovem, tá? Um abraço e até breve. Obrigado.